Boa noite, Lucas, Felipe, Letícia, Sharon, todo mundo entrando, boa noite. Só aguardando o convidado entrar aí. Já vou chamar todo mundo, Fabiana, ó, todo mundo entrando. Ei, Ferraz. Bom, o Yuri entrou, vou chamá-lo aqui pra gente começar. Só um minuto. Valéria, oi, tudo bom? Ei, todo mundo. Bom, o Yuri tá aceitando aqui. Socorro, Murilo, Thaís, ó, já tá todo mundo entrando. Só tem que aguardar aqui o Yuri entrar. Matheus que participou ontem com a gente. Seja bem-vindo. Vamos só aguardar ver a conexão aqui do Yuri, se tá dando alguma coisa. Tô aguardando o Yuri aqui. Gente, a gente já vai começar. Eu já convidei o Yuri aqui a entrar, mas eu não sei se está acontecendo alguma coisa. Acho que ele está se adaptando a essa situação de lives. É a primeira. Letícia, você pode falar aí se o Yuri está conseguindo? Pode dar uma notícia aí pra gente? Chamei ele, disse que não pôde. O Yuri tá aí, deixa eu tentar chamá-lo de novo. Yuri, a gente te chamou de novo. Vê se vai dar aí. Tiago, Fábio, tá com vergonha? Ó, vai dar. Alô? Yuri? Ô, Linha. Tá me escutando? Olá. Eu tô te ouvindo, mas a gente não tá te vendo. Olha, eu estou te vendo. Tá, pessoal, vocês estão vendo o Yuri? Desde que eles vejam, não tem problema. Alguém pode avisar aí se tá vendo o Yuri? Acho que não. Tô entrando pelo meu aqui. Acho que ninguém tá te vendo. Você Alguém quer que eu pode saia falar? e entre de Não, novo? não. Estamos te vendo sim. Na Ah, verdade, eu tá. não tô te vendo no meu, mas tá todo mundo te vendo. A Andressa já falou, o Fábio. Então, pronto. Tá todo mundo te vendo. Então vamos começar. Primeiro, boa noite. Todo mundo já Boa avisou aí que está te noite. vendo, então ótimo. Primeiro, gente, boa noite a todo mundo. Boa noite, Yuri. Fazendo uma apresentaçãozinha básica de quem é o Yuri, mas ele também vai falar, né? O Yuri, ele é o meu irmão e um grande parceiro de trabalho. A gente trabalha com vários clientes juntos, e muito por um trabalho muito bem feito, ou do nosso lado aqui, e que eles quiseram o Yuri, ou pelo um trabalho muito bem feito dele que veio para a gente. O Yuri é advogado tributarista, e aí alguns clientes têm demandado muito da gente essas perguntas, inclusive dele. A gente falou, bom, vamos entregar isso melhor, vamos passar isso para os nossos clientes de uma forma online, que todo mundo possa ter acesso ao mesmo tempo, e eu convidei ele, super topou. Então, mais uma vez, obrigada por topar mais esse projeto comigo. E, por favor, se apresente um pouquinho aí para quem não te conhece. Vamos lá, gente. Eu já sou advogado tributarista, já milito nessa área, já tem mais de 10 anos. Já advoguei para todo tipo de empresa, das multinacionais a internacionais, a empresas do Simples. Então, depois de tanto tempo nessa área, acho que eu já vi bastante coisa. E aí, no meio dessa bagunça toda do que virou o caos na vida das empresas e tudo mais, você me convidou para a gente poder fazer esse bate-papo, ajudar, principalmente as empresas que, infelizmente, ou nunca tiveram contato, nunca tiveram oportunidade, ou nunca tiveram dinheiro, ou exatamente porque às vezes nunca achou que precisaria de ajuda nessa área. Atualmente eu É, sou do Conselho Tributário da FIENG, lá eu represento, o Conselho é quem dá as orientações técnicas, quem sugere orientações técnicas para o presidente da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas. Eu represento o Sindusfarc, que é um grande parceiro, um grande cliente, que faz um trabalho super bacana com as indústrias de cosméticos, químicas e farmacêutica. Até convido o pessoal a visitar o Instagram e a nos visitar lá. A gente desenvolve um trabalho super bacana, tanto na área de consultoria, na área de regulatório, de processos, então a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. E também faço parte do Conselho Tributário da ABPEC, que é a Associação Nacional das Empresas de Higiene Pessoal, e atualmente são essas, é o que a gente mais faço hoje em dia, é ajudar, dar consultoria às empresas e tudo mais,
fora as outras questões ligadas a contencioso, autos de infração e tudo mais. Nesses últimos dias, eu tive... Pode falar. Pode falar. Só tô escrevendo aqui, para quem quiser, tá aí o nome do Yuri e o Instagram dele. E nos últimos dias eu tenho visto muita gente perguntando muito sobre muita coisa, porque eram pessoas que assessoradas basicamente por uns escritórios de contabilidade e vários deles são excelentes escritórios, mas infelizmente nessa avalanche de informação, de muita informação, a gente sempre precisa às vezes de apurar um pouco melhor essa informação para que a pessoa entenda efetivamente o que se aplica a ela, o que não se aplica a ela. Então eu me dispus a estar aqui exatamente para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, tanto nas pessoas físicas, caso alguém tenha alguma questão aí de imposto de renda, alguma coisa relacionada a isso, mas principalmente também as pessoas jurídicas de todos os portes, as pequenas, as grandes, porque o que eu tenho visto é muita desinformação, muita informação truncada, um fala um dia, outra coisa, e principalmente muita enxurrada de informação. Todo dia é uma medida provisória nova, todo dia é uma portaria nova, uma portaria que diz que altera o que foi feito no dia anterior. Então, o que eu puder ajudar, estou aí. Você nunca sabe se cai para sua empresa, se não cabe na sua empresa, se vai, se não vai. E aí, assim, o que eu acho mais interessante de falar com o pessoal, que eu também, como leiga do assunto, óbvio que convivendo mais com o meu irmão, eu comecei a entender que o tributário, ele vai muito além de procurar quando ele dá problema. E as empresas procuram muito o tributário quando começa a ter problema, ou um problema fiscal, ou alguma multa. E aí eu comecei a ver que o tributário ele vai muito antes disso. Ele vai justamente para que isso não aconteça, mas também para que você tenha alguns tipos de redução de custos. Então, assim, direto o Yuri me manda, Paola, saiu essa lei, manda para os seus clientes, fala com eles que se quiser, a gente consegue, né, tirar algum custo disso. Então, eu queria que você explicasse um pouco assim, de como é importante, de alguma forma, você ter um conselho, você ter alguém de tributário dentro da sua empresa, que não só uma contabilidade. E não falando que a contabilidade não funciona, mas a diferença principal disso também. O que acontece? Antigamente, as empresas, a gente não vivia nesse mundo eletrônico que a gente vive hoje. Então, o que o governo federal, principalmente os estaduais, foram atrás disso, é que eles foram vendo, olha, a economia cresce, as empresas crescem, e eu não tenho pessoal para fiscalizar e para fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, isso começou a ter várias obrigações que, hoje em dia, na verdade, somos nós, pessoas físicas e empresas, que alimentamos um banco de dados gigante para a União e para o Estado, e basicamente são robôs que ficam ali trabalhando, procurando as inconsistências. E todo tipo de ordem de consistência. É lógico que existe também, dentro da própria Receita Estadual e Federal, alguns canais específicos de fiscalização, do tipo, olha, eu quero fiscalizar agora o setor de cosméticos, agora eu quero fiscalizar o setor médico. Tanto é que hoje em dia, para trazer isso mais na realidade simples da gente, no imposto de renda, se você declara uma nota fiscal de um médico e ele não declarou que você pagou isso para ele, é dito que na hora que virar o mês, vai estar lá, sua declaração não vai passar e a dele também não vai. Então, com esse compliance todo que isso foi virando, então com esse compliance todo que foi virando, a gente que trabalha nessa área, a gente viu que a gente, na verdade, precisa de fazer um trabalho anterior para que não chegue nessa parte de fiscalização, que é muito importante para as empresas que elas tenham um compliance tributário, que elas tenham um compliance fiscal muito bem feito, para ela ter certeza que ela está se adequando exatamente às regras. E aqui, como eu já advoguei para pequenas e para milhões de empresas grandes, se você considerar uma empresa de um porte, de uma Fiat, da Umus e Minas, esses caras têm lá dentro 15, 20 pessoas só para a área de fiscal e tributário. Então, você imagina o que é uma empresa desse tamanho, que tem dinheiro para fazer software, que tem dinheiro para desenvolver um tanto de coisa. Você imagina essa loucura para uma empresa que não tem essa capacidade. Então, o nosso trabalho vai muito mais, eu até acho que é muito mais proveitoso para a própria empresa um trabalho prévio para evitar esse tipo de problemas. Até porque quando a gente está dentro da empresa, num trabalho próximo,
quando a própria empresa vai desenvolvendo novos produtos, novos serviços, a gente já consegue até direcionar. Olha, será que não é o caso aqui da gente abrir um novo CNPJ especificamente para isso? Fiscalmente, será que não é mais viável? Olha, você vai comissionar. Será que ao invés de você trazer essa receita toda para dentro da sua empresa, e isso você tributar tudo, para depois você comissionar o seu agente de vendas ou alguma coisa, não é preferível isso já ir direto para o bolso dele? A gente não consegue criar um sistema de tal forma que você consiga controlar e fazer? Então, a importância dessa consultoria prévia junto com o cliente é muito boa, e principalmente quando a gente consegue criar realmente o dia a dia da empresa, que ela vai criando os passos e a gente vai fazendo e vai fazendo junto, porque se a consultoria tributária ela está junto ali quando você está desenvolvendo o produto ou um nicho, alguma coisa específica, é muito mais provável que você já consiga ir acertando as aparas legais ali no curso do que, olha, o carro está rodando, está começando a estar um problema aqui, vamos revisar tudo desde o início. É mais dispendioso para a empresa e tudo mais. E pior. Financeiramente falando também, né? Sim, e pior. E normalmente as empresas descobrem que tem alguma coisa errada quando o fiscal bate lá com o auto de infração. E aí é quando elas normalmente nos procuram. Cheio de erro de lá para trás, né? Exatamente. E às vezes, muito desse contencioso são teses que a Receita Federal cria. Ou seja, você não tem muita dúvida, mas ela fica sempre tentando, como o objetivo dela sempre é arrecadar mais, ela sempre fica forçando. Então, nesses casos, você ainda consegue discutir, você tem bons argumentos. Agora, se a empresa está muito errada, o que você vai fazer ali é simplesmente um acompanhamento de um passivo fiscal e enrolando. Olha, vamos esperar para ver se é um parcelamento, vamos fazer alguma coisa. Só que nesse meio tempo, a empresa vai ter que ter um custo com o advogado, com garantia judicial e tudo mais. Além disso, uma outra coisa que eu acho super bacana também trabalhar com a empresa, na parte de consultoria, é que depois que você está lá dentro, que você vê o dia a dia, você começa a ver alguns impostos, alguns tributos que a empresa está pagando errado. A gente tem, por exemplo, uma das formas de tributação de desses tributos é PIS/COFINS. Basicamente, é tudo que você recebe de receita, você emitiu nota fiscal, você vai ter lá o seu PIS/COFINS. E, basicamente, você tem no mínimo 3 formas de tributar de PIS/COFINS diferentes. E tem empresas que têm produtos que elas estão nos 2, tem umas que só está em 1. Então, isso gera uma complexidade muito grande. E, às vezes, a gente vê a empresa adotando, ela nunca nunca fez uma revisão na forma de tributação daquilo. Então, vieram legislações, vieram entendimentos da Justiça, entendimentos da própria Receita Federal, de que aquilo ali foi mudando e que, muitas das vezes, aquilo ali é benéfico para a empresa e ela continua adotando uma rotina antiga, que para ela é pior. Um desses casos, por exemplo, que saiu muito na mídia na época, existe uma tese dos contribuintes que é a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Basicamente quando você vende uma mercadoria, ela tem ali o PIS/COFINS e tem o ICMS. E a Receita Federal sempre cobrou em cima do ICMS. E a Justiça virou e falou assim, não, você só pode cobrar sem o ICMS aí dentro. Ok. Só que a Receita Federal não aceita isso até hoje. Então, os contribuintes, para ter esse direito e poder fazer isso de uma forma segura, ele tem que judicializar essa questão. E tem muita empresa que simplesmente não sabe disso e continua tributando a mais. Ou até sabe e aí toma a medida de, não, já que eu tenho esse direito, vou tributar sem isso mesmo e vou correr o risco. Tá, mas primeiro, você realmente quer correr esse risco? Porque é um risco. Qual que é a chance disso vir a dar problema? É grande. Segundo, e os 5 anos para trás que você recolheu a mais, você vai deixar para o fisco passado? Como é que você vai fazer, né? Como é que você vai fazer com isso? Para entregar isso para o governo, né? Exatamente. E atualmente, por conta até de toda essa litigiosidade que existe no nosso sistema, se a gente for parar para pensar, a gente tem um negócio que chama Justiça Federal, que é pelo menos aqui em Belo Horizonte, são 3 prédios gigantes, é uma enormidade de servidor, e que ela atende uma única parte, que é a União e a autarquia do outro lado. Ou seja, se a gente tem um estado desse tamanho, que você precisa de 3 prédios, de uma justiça inteira, isso só na primeira instância, sem contar as outras instâncias. Por conta disso, olha o grau de litigiosidade que nós temos. Até em razão disso, tem vindo novas normas para tentar evitar essa litigiosidade. Então, hoje em dia, você consegue, por exemplo, com a Procuradoria, que é quem é o advogado da União, é o advogado da Fazenda Nacional em juízo, na Justiça,
Você consegue hoje fazer, por exemplo, uma transação tributária, que é, você leva para a procuradoria e fala, olha, eu tenho 5 milhões aqui de débito, não tenho como pagar, está aqui meu fluxo de caixa, eu preciso que você me dê uma solução. E a procuradoria, hoje em dia, ela tem poderes para fazer isso. Não é uma coisa simples. Você não vai fazer isso como você faz com... você realmente tem que provar... e você realmente tem que provar vários requisitos. Então, para isso, você precisa de uma assessoria para te ajudar, para te montar um fluxo de caixa, uma forma de pagamento. Mas hoje você já existe essa forma de fazer isso. Uma outra coisa super bacana que saiu e pouca gente utiliza hoje em dia, por exemplo, é você dar bens imóveis em dação em pagamento para sua dívida da União inscrita em dívida ativa. Ou seja, você tem aquele processo ali que está correndo, você não sabe se vai ganhar, se vai perder, ou você já sabe que você vai perder, só que você não tem dinheiro em caixa, então daqui a pouco você pode ter um bacen-judi, que é um bloqueio judicial, alguma coisa disso, mas você tem muito imóvel, você pode dar esse imóvel em pagamento. Em garantia. Então, pagamento, né? Nem garantia. Exatamente. Então, a própria União já tem começado a trazer outros instrumentos para tirar essa legitimidade. E nós, enquanto consultores fiscais, a gente ajuda as empresas em relação a tudo isso. Ou seja, a gente faz um planejamento muito maior. Não é simplesmente, recebi uma auto-infração do imposto de renda aqui, o que eu faço? A gente tem meios e mecanismos, inclusive, de planejar fluxo de caixa da empresa, que nessa crise hoje, por exemplo, é um dos maiores problemas das empresas. E assim, então assim, só para a galera entender, gente, a gente já tem umas 3 perguntas, eu tô lendo todas e a gente vai responder, tá? A gente vai tirar uns 15 minutos para responder. Então assim, o que eu acho que é bom deixar para as pessoas é isso. Possivelmente você está pagando tributos que já mudou lei e que talvez você não precise pagar do jeito que você está pagando, principalmente, né, e agora isso também, e que, cara, existe, vamos dizer assim, tem robô o tempo todo te olhando. Então, tome muito cuidado com cada passo que você vai dar, porque esse robô, ele lê um algoritmo e é exato. Então, uma falhazinha sua te dá um problema muito grande. Então, a consultoria é importante para isso. E pensando assim, pensando agora nessa questão do momento em que a gente está vivendo, aonde que as pessoas mais têm que olhar no mundo, falando do tributário e do fiscal? Nesse momento de Covid, de todas as opções que estão vindo, de paga imposto, não paga imposto, para onde que o tributarista está olhando mais e que as empresas precisam olhar mais para redução de custos e etc. Assim, quais são os mais assim que você pode falar? Nesse momento, acho que a gente pode dividir em 2 coisas. O primeiro seria aonde eu consigo gerar dinheiro, crédito nessa área. E a segunda é aonde eu consigo evitar a saída de dinheiro desnecessariamente. Então vamos primeiro na parte de onde eu consigo gerar crédito. E custo. Exatamente. Então vamos começar na parte onde eu consigo gerar dinheiro, eu consigo gerar algum tipo de receita ou algum tipo de economia. A primeira análise que a empresa tem que fazer agora é qual é a minha forma de tributação, principalmente. Basicamente você tem 3 tipos. Então, cada uma delas tem que parar para aquela forma. Simples, exatamente. Dentro, por exemplo, de uma empresa do Simples. Olha, eu estou aqui no Simples, o que eu vendo, o que eu tenho de receita aqui, que na verdade não é receita minha e que eu sempre tributei. Por exemplo, se você é um dono de um restaurante, de um bar, você tem a cerveja, o refrigerante que você vende, ele já vem tributado da origem. Lá da Ambev, lá da Coca-Cola, quando sai de lá, todo o PIS/COFINS desse produto específico já pago lá na indústria. Então você aqui na ponta, você não tem que pagar de novo. Então você pode tirar isso da sua base. Só que o que acontece? Muitas empresas, muitos sistemas não são parametrizados para isso. Ele simplesmente tributa tanto o arroz com feijão que o cara está vendendo ali, como também a cerveja e a Coca-Cola de novo. Então esse, por exemplo, é um caso... Possivelmente restaurantes de médio e pequeno porte que não tem um sistema fazendo essa diferenciação, está tudo pagando 2 vezes. Provavelmente está pagando 2 vezes isso. Partindo para uma... Presta atenção aí, ó, que tá aí, que tem restaurante. No caso, por exemplo, de uma empresa do lucro real, que é uma empresa já de um porte maior, que basicamente são indústrias, que tem muita mão de obra, muito custo. Recentemente, essas empresas que estão no lucro real, elas têm uma tributação do PIS/COFINS que a gente fala que é não cumulativo. Basicamente, como é que funciona?
tudo que você gasta de serviço, de insumo para produzir aquilo ali, você tem crédito de PIS e COFINS. E na hora que você vende, você tem essa receita, você tributa por PIS e COFINS. Então você faz, no final do mês, você fecha as contas e fala o quanto eu tive de débito, de saída, o quanto eu tive de crédito, e você paga sobre essa diferença. A Receita Federal, por exemplo, sempre adotou um pensamento de que esse crédito PIS/COFINS para a indústria é só aquilo que vai diretamente no produto. Então, pegando a Coca-Cola, ela só pode tomar esse crédito PIS/COFINS em cima da lata, do líquido, daquilo ali. A máscara, por exemplo, que a Coca-Cola, que o envasador usa, alguma coisa ali, que é de proteção individual, e que a Anvisa, por exemplo, obriga que ela use, ela não podia tomar crédito disso. Ou seja, virava só um custo para a empresa. E no ano retrasado, exatamente, no ano retrasado, o STJ, que é uma das últimas instâncias da nossa justiça, ele falou, olha, essa interpretação restritiva que a Receita Federal dava, ela está errada. O conceito para tomada desse crédito é muito mais amplo. E depois de feito isso, eu vi pouquíssimas empresas passando um pente fino na sua conta, no seu centro de custos, na sua planilha de custos, de tudo que ela tem de insumo ali, para ter certeza será que essa máscara é ou não é insumo no meu caso? Porque numa indústria, por exemplo, numa indústria de automóvel, com certeza isso não é custo, não é crédito. Numa indústria de alimento, eu não tenho dúvida que isso é crédito, porque você não pode deixar uma pessoa sem nada, sem uma touca, sem nada, não quer um fio de cabelo na comida. Nesse momento, principalmente, vamos colocar que as empresas estão sendo obrigadas a colocar equipamentos que elas não tinham. Por exemplo, alimento, cosméticos, sim, elas são obrigadas, porque a Anvisa exige. Mas vamos pensar nessas indústrias que não eram obrigadas, né, por uma questão de qualidade, e agora elas são obrigadas, porque a galera não pode trabalhar muito próximo e tudo. Elas podem usar neste momento esse crédito, isso como crédito, essa máscara, essa compra desse tipo de produto? Eu entendo que sim, mas com certeza a Receita Federal não vai concordar, porque especificamente em relação a isso, você pode... Desculpa, vamos só para ficar mais claro. Para aquelas pessoas que estão na produção, eu não tenho dúvida nenhuma que ela pode pode fazer. Da produção. Quem tá na produção, não tenho dúvida nenhuma, e provavelmente a Receita Federal não vai questionar, porque ela vai concordar que ela é obrigada para funcionar e estar ali. Agora, para quem está no escritório, como aquilo ali não faz parte da produção propriamente dito, haveria uma discussão um pouco maior. Tem empresas que mas então produção pode. Não tenho dúvida nenhuma que pode. Não estavam usando esses EPIs, porque eles não estavam sendo exigidos, que no Covid agora está tendo que usar, por isso faz parte da produção, quem está lá na produção, então eles podem usar. Um outro exemplo mais fácil, software. Vamos dizer que você tem uma empresa lá, uma máquina para envasar shampoo. O gasto que você tem com o software para desenvolver aquela máquina, para aquela máquina pensar e envasar aquilo, isso é passível de crédito de PIS e COFINS. Agora, o Word, o Excel, que o escritório utiliza, que também é um software, isso não é. Isso não é. Porque não entra ali na produção. Exatamente. Então, o que o pessoal... Então, mais do que uma coisa específica, o que eu recomendo para as empresas é chamar o seu consultor, chamar a sua contabilidade, pegar o seu centro de custo e passar um pente fino em tudo. Olha, disso aqui tudo que eu já tomo crédito, ok, não vou revisar. Pega todos os tipos de insumo, de material que ela compra e tabela, olha, quais são os materiais, aonde eu uso. Posso tomar crédito, não posso tomar crédito, como é que fica, e passar um pente fino. Essa é uma das possibilidades. A outra, que também é muito, e é até mais rápida, por exemplo, essa que eu tinha citado da exclusão de ICMS. Como é uma questão que o judiciário já disse, você já tem uma posição muito clara, a empresa ajuizando a ação, amanhã ela já consegue uma liminar, depois de amanhã ela já está tirando isso da base de cálculo, ou seja, ela já está conseguindo dinheiro ali. E já tem até algumas decisões que vão até
não concordo muito, mas tem gente tem juiz que está dando, já falando, olha, é tão certo que você vai ter esse direito, que já está deixando a empresa até aproveitar o crédito do passado, antes de acabar sequer a discussão judicial. Então, também já tem. Uma outra sugestão que eu dou para as empresas, principalmente que tem muito depósito judicial, trabalhista, ou mesmo fiscal, é pedir ao advogado para peticionar nesses processos, pedindo a liberação desse dinheiro e dando como em garantia, seguro-garantia, fiança bancária, bem imóvel. Isso a justiça já tem permitido. Entender. Tá, só para a gente entender isso aí que você está falando. Então, hoje, no momento de hoje, se essas empresas estão com algum dinheiro travado, né, falando na minha linguagem, travado por alguma questão judicial, eles conseguem, nesse momento, pedir essa liberação pelo momento que a empresa está vivendo agora e dar outras coisas em garantia, é isso? Exatamente. Vamos dizer que você tem uma execução fiscal que você não concordou, você acha que você está certo, só que você teve que depositar você teve que depositar R$100 mil para você poder se defender. Já tem várias decisões permitindo que a empresa troque esse dinheiro por um seguro-garantia. Um seguro-garantia nada mais é que o mesmo seguro do carro que você faz. É um seguro, tanto é que você contrata, inclusive, um corretor de seguros. Pegar esse dinheiro agora e usar para dar a finalidade que ele precisar. Porque antes dessa bagunça toda, nenhum juiz permitia, porque dinheiro é o mais líquido para pagamento. Pegar. E para a própria fazenda, esse dinheiro que fica depositado ali em juízo, a própria fazenda já consegue pegar esse dinheiro, por exemplo, e dar outra destinação para ele. Ela não é obrigada a ficar ali na conta da justiça como fica na sua conta corrente. Então, exatamente por isso, a justiça tem permitido fazer esse tipo de manobra. E não só na área fiscal, na área trabalhista também. Até porque muitas empresas, quando você vai recorrer para a segunda, terceira instância, a empresa tem que depositar uma parte em dinheiro. E tem juiz do trabalho permitindo que você levante isso, desde que você dê uma garantia boa em contrapartida. Legal. Tá, agora, então assim, a gente já falou de algumas coisas que, na verdade, assim, cara, antes mesmo da Covid, as pessoas já podiam estar fazendo. Então, essa questão da tributação do PIS lá e aqui também, essa questão da indústria, né, se você está usando máscaras, equipamentos ou software para a indústria, você consegue também o crédito em cima disso. E aí você falou agora sobre esses depósitos judiciais. Que eles Isso. Aí agora vamos falar um pouco da questão da saída. De algumas coisas... Isso. Agora vamos lá. Uma pergunta que eu tenho recebido muito dos meus clientes, porque acontece muito das empresas ao longo do tempo ter parcelamentos, várias coisas do tipo. E uma coisa que os meus clientes têm me perguntado, Yuri, estou com esse parcelamento aqui, mas eu preciso de saber, ou eu pago o meu funcionário, ou eu pago o meu parcelamento. O que eu faço? Isso, o pessoal está perguntando muito isso. Isso. Então, nesse caso, o que eu sugiro, se a sua saída é só essa, se você só tem dinheiro para uma coisa ou outra, ou se você ainda não tem, como a gente não tem uma perspectiva ainda de longo prazo, como é que vai ser, se vai durar esse lockdown 1 mês, 2 meses, 3 meses, então você tem um problema de fluxo de caixa e tudo mais, todo parcelamento, em regra, ele te permite, se você só é excluído do parcelamento se você atrasar 3 parcelas, consecutivas ou não. Então, se você ficar com 2 parcelas em atraso, e aí tem algumas regras um pouco mais específicas, que são parcelamento federal, no próprio âmbito federal você tem uns 5, 6 parcelamentos diferentes, mas de maneira geral, essa regra ela está também no parcelamento estadual de Minas, se você pode ficar com 2 parcelas em atraso. Então, se você tiver que atrasar alguma conta, talvez essa seja uma saída. Você atrasar uma parcela ou 2 parcelas, você só não pode deixar completar a terceira, para você não ser excluído do parcelamento. Só que lembrando que na hora que você atrasa uma ou 2, em algum momento você vai ter que pagá-la. Você vai pagar, sim. E você vai ter que pagar juros e muito em cima disso que está atrasando. Mas às vezes é uma saída para você não perder o parcelamento, porque nesses parcelamentos, em boa parte deles, você teve desconto de multa e juros lá atrás. Vamos dizer que você, basicamente, você tem uma autuação de R$100 mil com multa e juros. Desses parcelamentos, normalmente vira 50, 60 mil, ou seja, já teve 40, 50% de desconto. Então, para você não perder esses descontos e tudo que vem atrás disso, às vezes você consegue fazer um planejamento. Olha, eu vou atrasar esse parcelamento, uma ou 2 parcelas aqui, e na hora que eu tiver o dinheiro, eu pego e pago de novo. Então, isso é uma saída possível, lógico que não é a recomendável, porque nunca é bom você ficar atrasando, porque em algum momento você vai ter que pagar, mas às vezes é melhor do que você deixar de pagar o seu funcionário, sua mão de obra. É a sua saída. Tá. Então, uma outra coisa, gente. Quem tiver aí com parcelamentos judiciais,
pode segurar no máximo até a terceira e escolher pagar a prioridade, seja um fornecedor ou na verdade, ele não pode, ele não pode deixar completar a terceira. Ele pode ficar com duas em três. aberto. Ah, então ele só pode duas. Duas em Tá. aberto. Outra coisa que estão perguntando aqui, aí o Diego perguntou, e aí você vai poder falar mais, porque até a pergunta é difícil, sobre essa mudança do CARF que saiu ontem. Isso. Você podia explicar um pouquinho para quem não sabe direito que mudança é essa e já falar o que isso vai onerar ou não a empresa na hora? Isso, na verdade, é um impacto mais a longo prazo. Nesse momento que a gente está vivendo, não tem muito, mas basicamente o que acontece. O CARF é a segunda instância que discute todos. Quando você é autuado, você recebe uma auto-infração, você recorre para a primeira instância, que é uma delegacia, e depois você vai para a segunda instância, que é o CARF. Esse CARF ele sempre foi composto, ele é composto por metade de conselheiros do contribuinte, indicado por contribuintes, CNI, FEBRABAN e várias outras federações que indicam contribuintes, como eu, advogado, um contador. A pessoa só tem que ter conhecimento da área fiscal. E a outra metade, ela é composta por fiscais da Receita Federal de carreira. Então, como é um órgão paritário, você tem um número par de conselheiros. Então, alguns julgamentos acontecem de dar empate, ou seja, alguma parte acha de um jeito, outra parte acha outro. E a regra sempre foi, quando dá empate, o que prevalece é o voto do presidente da turma, que sempre é alguém do fisco. Então, como a maioria dos empates e tudo mais, quando acontecem empates, e nesses empates a maior parte são em discussões muito relevantes para a Fazenda, em termos de valores, então sempre dava pró-fisco. Isso é uma razão de ser, porque o fisco ele não pode, quando ele perde uma discussão no CARF, ele não pode discutir no judiciário. O contribuinte não. Se ele perdeu no administrativo, ele pode discutir no judiciário. Então essa mudança mudou esse peso. O que vale agora não é mais o peso do fisco, vai valer o voto do contribuinte. Na verdade, não é que vale o voto do contribuinte, se der empate, é a favor do contribuinte. Vale. Só que isso, então isso vai mudar, que teoricamente o CARF, as decisões, as discussões que são mais acirradas tendem a ser mais pró-contribuinte e não pró-fisco. O que aconteceu? Você tinha um pêndulo muito para o lado de cá do fisco, que sempre nas decisões mais importantes, nas maiores discussões fiscais de valores muito altos, sempre pendeu pró-fisco. E agora você levou o pêndulo totalmente para o lado de cá, que agora vai ser sempre pró-contribuinte. Só que isso ainda vai dar muita discussão, porque a Receita Federal não vai deixar isso assim, porque, querendo ou não, o CARF é um órgão da Receita Federal, então, isso para mim é uma novela da Globo. A gente ainda vai ver várias cenas nos próximos capítulos, ou a Fazenda vai tentar um projeto de lei para alterar essa fórmula, ou então o que vai acontecer é eles começarem a judicializar as questões, ou seja, o contribuinte vai ganhar no administrativo, só que vai assim, não, você ganhou, mas você não levou. Vem cá, vamos discutir na justiça e vamos deixar o Supremo falar se eu posso levar isso ou não na justiça. Só que até o Supremo falar isso... na verdade... Até o Supremo falar isso, vai demorar uns 15, 20 anos. Essa discussão, por exemplo, que eu tinha citado, da exclusão do CMS, ela está no Supremo, para o Supremo falar, desde 98. O Supremo falou sobre ela em 2017, de forma definitiva, ou seja, 21 anos. Ou seja, é só mais um problema de a longo prazo e que as empresas vão ficar agora o tempo todo rebolando para saber infelizmente, eu acho. Infelizmente, do jeito que foi feito, eu acho que você teria que ter realmente alguma mudança específica a isso, mas não dessa forma como foi. Eu acho que você só trouxe mais insegurança jurídica para a insegurança jurídica toda que a gente já tem. Para mim é muito emblemático. A União ter uma justiça só para ela só demonstra como é a insegurança jurídica do nosso país. Então, eu acho que essa mudança que teve só vai aumentar a insegurança e isso para mim é só o início de uma briga muito grande. E aí os empresários que estão aí nos ouvindo, eu falo, já bastou os problemas que a gente tem. Uma outra coisa que me perguntaram aqui é como é que fica a questão agora do IPTU para situações em que a prefeitura, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, a prefeitura falou, você não pode funcionar. E aí vamos colocar, tá? Vamos dar por uma ideia assim, por exemplo, um restaurante que ele tem o direito de fazer um delivery, mas, por exemplo, eu tenho um grande cliente que ele fala, Paola, as pessoas não vêm aqui pela comida, elas vêm aqui pelo local, né? É um restaurante fazenda. Então, assim, a minha comida não é o que as pessoas vão pedir em casa.
É muito local. Então, assim, não adianta a gente pôr delivery. Então, eles tiveram que fechar. E é um imóvel super grande. Como é que fica a questão do IPTU agora? Vamos lá. Especificamente para o caso de Belo Horizonte, e aí depois eu explico a diferença, no próprio decreto, o Calil, né, fez o decreto, na verdade ele suspendeu temporariamente o alvará de funcionamento de várias atividades, restaurantes e tudo mais. Uhum. Logo em seguida veio um outro decreto falando que para essas atividades específicas que tiveram seu alvará de localização e funcionamento suspenso, só para essas atividades que estão com esse alvará, isso é bom que fique bem claro, o IPTU, que venceria em em abril, maio e junho, ele vai pagar, ele pegou essas 3 parcelas, aglutinou numa só, dividiu isso em 6 vezes, e que vai vir junto com a guia de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, se esse seu cliente, por exemplo, ele for de Belo Horizonte e ele tiver nessa atividade que teve o alvará suspenso, é só ele entrar lá no site da prefeitura, que na hora que ele for emitir a guia, ele já vai ver, inclusive, o aviso, olha, no seu caso, você não é obrigado a pagar agora, você vai. Para aquelas empresas que estão fechadas por alguma questão e não estão conseguindo funcionar, existe uma tese, e quando eu falo tese, no caso de Belo Horizonte, tem uma lei. Então não se discute que você tem direito àquilo. Numa tese, a gente desenvolve uma argumentação e vai levar para apreciação de um juiz, e esse juiz é que vai falar se a gente tem ou não esse direito. Então, para alguns casos muito emblemáticos, muito específicos, pode ser que a gente consiga uma decisão judicial afastando, por exemplo, o IPTU de um imóvel que não está sendo utilizado porque o prefeito mandou que não fosse utilizado. Qual que é a contrapartida disso? Assim como a gente tem essa argumentação de que, ok, eu não estou produzindo porque você me obrigou a fechar, você também tem uma outra argumentação que é muito forte do outro lado do fisco, que é, olha, se eu não receber, principalmente para as prefeituras, e dependendo da prefeitura, ela recebe mais de IPTU do que qualquer outra coisa, olha, eu preciso desse IPTU para comprar a máscara para o médico usar que vai tratar o Covid. Para você. Então, então fica muito difícil para um juiz sopesar, olha, eu socorro o empresário ou eu socorro a administração, qual que é o efeito multiplicador se eu der essa decisão? Então, tanto é que nessa matéria especificamente de tributação, se eu posso ou não posso afastar, eu te diria que o judiciário como um todo está bem dividido. Você encontra muitas decisões favoráveis, várias decisões desfavoráveis, e isso, inclusive, foi uma das questões que gerou para o governo federal adiar o pagamento de vários tributos. Porque a Receita Federal tem uma portaria mais antiga que permitia a ela adiar o pagamento de alguns tributos em estado de calamidade. E aí várias empresas foram ao judiciário falando, olha, nós estamos em estado de calamidade, então eu não tenho que pagar, eu posso prorrogar para os próximos 90 dias. E começou a eclodir um tanto de decisão judicial e tudo mais. Até por isso o governo federal depois veio com a suspensão de alguns desses tributos, porque ele viu que a discussão não estava tão ganha como ele queria, que ele precisava, então ele também não podia deixar aquele efeito multiplicador e tentou dar uma arrefecida, né, por isso. Mas ainda assim tem vários contribuintes, porque não foram todos os tributos que foram suspensos e tudo mais. Então você ainda tem muito contribuinte judicializando e você tem muito contribuinte ganhando. Entendi. E como é que estão, e você falando sobre isso, por exemplo, né, no caso, sei lá, o cara é um puto IPTU e ele não tá dando conta mesmo e ele tá priorizando o que ele vai pagar. Como é que estão os processos? Isso está sendo rápido ou isso não está sendo porque está tendo uma demanda neste momento de pandemia de muitos processos? Como é que tá, assim, para a pessoa pensar assim, cara, vale entrar nessa briga ou deixa eu pagar e depois eu entro nessa briga? Como é que tá isso hoje? Em termos de conseguir uma liminar para você não pagar, o processo propriamente dito, ele está sendo rápido porque hoje em dia o processo é quase todo eletrônico. E os próprios juízes, a gente tem mecanismo com isso que seja mais ágil, a gente conseguir a decisão judicial. Se ela vai ser favorável ou desfavorável, aí depende de N fatores que a gente não consegue controlar todos. Mas a agilidade na resposta a gente tem. Agora, em relação mas vale a pena eu judicializar ou não? Olha,
a minha visão, mas é uma visão minha, eu não tenho essa informação, mas discutindo de bastidores, de várias outras coisas, o que a gente tem sentido é que na hora que passar um pouco essa crise, as próprias administrações fiscais, a própria União, o Estado eu acho um pouco mais difícil, mas os municípios, eles vão dar algum tipo de resposta, algum tipo de saída para isso. Porque é muita empresa que não tem caixa para pagar. Então, é possível que venha um parcelamento. Eu posso garantir? Não, infelizmente é impossível garantir. É impossível. Mas o que eu fiz um background de parcelamentos, mas o que eu consegui levando de estatísticas é que depois de várias dessas crises, sempre veio um parcelamento. Só que então, se a gente pega a crise ali de 2000, 2001, da época do Lula, depois teve um parcelamento, da crise de 2008, 2009 teve um parcelamento, a de 2013 teve um parcelamento. Só que qual é o problema, no nosso caso específico, Brasil? É que nos últimos 15 anos a gente teve tanto parcelamento que o nosso empresariado ficou muito acostumado ao parcelamento. E hoje em dia, na verdade, o que a Receita Federal mostra com vários números é que esse parcelamento só serviu para que várias empresas desonestas, é lógico que sempre tem as exceções, mas para que as empresas fizessem fluxo de caixa em cima de imposto que elas deixaram de pagar e que com isso elas passam a concorrer de forma desleal com aquela que paga. Porque se eu tenho 2 postos de gasolina, Sim. um paga bonitinho, o outro não paga, o que não paga O outro não. consegue botar o preço da gasolina lá embaixo. Botar o preço dele lá embaixo. E aí ele acaba matando o outro que fica bonito. Então, o nosso maior problema, quando a gente sair, e isso vai vir à tona, essa discussão, é que provavelmente a Receita Federal vai falar assim, não, a gente não pode dar mais um parcelamento, porque a história nos mostra que boa parte dessa dívida só serve para ficar enrolando, porque no final das contas ela não é paga. E em contrapartida, fala assim, gente, se vocês não derem um parcelamento nesse momento, aí que vai acabar de quebrar o resto todo. Então, a minha visão é que deva vir alguma coisa, mas é impossível saber como, quando e em que termos. Porque também pode vir um parcelamento exatamente nessa briga, falando assim, olha, os débitos desse período específico, ok, a gente parcela. A gente não vai deixar parcelar e você tem coisa para trás. Então a gente tem essa perspectiva, mas é difícil realmente colocar e falar assim, não, faz. E entrando nessa questão ainda do IPTU, de algumas arrecadações, até já 2 pessoas fizeram perguntas parecidas, eu vou tentar englobar. Como é que faz se eu não estou conseguindo, por exemplo, se eu tenho esse tanto de impostos, bem ou mal eu tenho IPTU, não sei o quê, e ainda eu tenho a folha, eu tenho que manter a folha, eu tenho que manter o pagamento de FGTS, aí falaram aqui do IR na fonte do funcionário. Como é que isso fica assim? Se eu não pago, se hoje eu decido por algumas coisas não pagar, criminalmente falando, isso é um problema ou isso só vira um problema para a empresa por não ter pagado ou isso vai começar a ir no dono, né? No cara que está lá assinando a empresa. Como é que está isso hoje, pessoa física e pessoa jurídica? Vamos lá, a gente só tem que fazer um passo antes, porque você tem uma coisa que impacta muito nessa discussão, que é, uma coisa é eu declarar, eu apurei bonitinho o meu imposto, eu declarei ele para a Receita Federal, eu só não tive dinheiro para pagar. Outra coisa é eu simplesmente falar assim, não, eu devo 10, mas eu vou falar que eu devo 8 e não vou pagar os 8. Entendi. Então, por quê? Não, porque vamos pensar no bonitinho. No bonitinho. Porque esse que tá bonitinho, isso não é sonegação fiscal. É simplesmente inadimplemento, não pagamento de um tributo. Como se você não tivesse pago a sua faxineira, o seu aluguel, a mesma coisa. Então você vai ter as consequências de uma cobrança normal. Então, na seara criminal, isso não pega, isso não traria efeito. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa específica. Dívida que você tem e não um crime que você cometeu fiscal. Tá. Só que, mesmo para esses casos bonitinhos, eu só gostaria de chamar a atenção para 2 casos, que um é mais antigo, o outro é mais recente. O mais antigo uma das contribuições que todo empregador paga é aquela contribuição previdenciária da folha, e que ele desconta uma parte do empregado. Ele desconta lá a porcentagem que o empregado tem que pagar. Essa porcentagem, isso que ele desconta, isso ele tem que pagar. Porque ele está descontando de alguém, e aí, ou seja, ele está vindo. Né? Porque se ele reter isso é apropriação indébita. Isso também acontece no caso, em algumas questões, você tem o que a gente chama de imposto de renda retido na fonte, ou seja, para determinado patamar de salário, quando você paga o salário do seu
empregado, você tem que reter uma parte ali de imposto de renda. E isso é um dinheiro que você já está retendo dele, ou seja, você pagou 1.000 para ele, só que você... Então você tem que pagar. Então você tem, então aquilo ali você tem que pagar, porque isso senão vira apropriação indébita. É lógico que... Aí isso é uma esfera criminal. Exatamente, isso vai para a esfera criminal. Em raríssimos casos, se você conseguir provar que aquele dinheiro que você pegou, na verdade, você usou para pagar uma folha de salário, que realmente você não embolsou aquele dinheiro, pode ser, mas aí é uma discussão da seara criminal, da qual eu não me sinto muito apto a discutir tudo isso, claro, que você consiga. Mas a regra é, se você descontou e não repassou, isso é apropriação indébita. E especificamente em relação ao ICMS, o Supremo deu uma decisão no final do ano passado, falando que o ICMS também cairia nessa regra. Antigamente a gente nunca teve essa discussão, mas que o ICMS também, por quê? Porque quando você destaca o ICMS lá na nota fiscal, teoricamente não, economicamente, juridicamente, economicamente é você quem paga porque aquilo ali está embutido no seu preço, mas juridicamente quem está pagando aquilo ali é o consumidor. Então, ele pagou por aquele ICMS, então você também teria que arrecadar. Então, o Supremo falou que isso no ICMS também seria crime. É uma decisão muito recente, tem muita gente ainda batendo nisso. A expectativa é que isso ainda não acabou, essa discussão, mas eu também chamaria a atenção para esse caso específico do ICMS, que isso também pode ser um problema quando você segura. Mas na prática se você não conseguiu pagar isso agora, mas você tem a perspectiva de pagar isso daqui a 5 meses, 6 meses, 1 ano, provavelmente não vai te dar problema, você não teria que se preocupar com isso. Então, infelizmente, pode ser uma coisa que a gente pode pensar, porque não dá uma esfera criminal. Exato. E aí, entrando um pouquinho, vamos dar um pouquinho também de privilégio para a galera que está na zona de frente, e aí o Marcelo, que é médico, perguntou, neste momento, o médico, principalmente essa galera que está voltando muito, e até outros que, né, eu tenho clientes médicos meus que são de uma área e estão indo para essa zona de frente. Eles podem, nesse momento, virar PJ e aí para trabalhar e tudo, ou como é que tá isso? Essa discussão específica de médico já é, no início da conversa, de falar que a Receita Federal levanta teses para fazer a maior arrecadação. Na verdade, essa questão de médico vem de uma dessas teses que a Receita Federal está falando. Ou seja, não é nem muito desse caso, mas eu já tenho clientes que tiveram esse problema e que a gente está defendendo. Basicamente, o que é? Lá esses grandes contribuintes, esses grandes artistas, esse negócio, a tributação deles na pessoa física era muito cara. Então, ele sempre abriu uma pessoa jurídica, a tributação era mais barata. A Receita Federal nunca aceitou. Em 2001, 2003, agora eu não me lembro bem, por conta dessa discussão, o Congresso passou uma lei falando, olha, todo mundo que tem qualquer atividade intelectual, como a minha, como a sua, como a de médico, artistas e tudo mais, ele pode constituir uma pessoa jurídica para prestar o serviço, ou seja, isso está na lei. Só que a Receita Federal não gostou da lei. E aí ela resolveu distorcer a interpretação dessa lei, falando que não, que isso é um abuso de direito. São algumas figuras que existem, que basicamente ela fala, olha, você usou essa pessoa jurídica só para economizar tributo, e é ilegal você montar uma estrutura só para você pagar menos tributo. Você tem o dever de pagar tributo. Basicamente isso que eles falam. E o que a gente discute, fala assim, não, peraí, a lei me permite, ou seja, é a própria lei quem induz esse meu comportamento de abrir uma pessoa jurídica. A própria lei me dá o direito de abrir uma pessoa jurídica para prestar um serviço. Então, especificamente para médico, isso já é uma discussão que começou no ano passado, a gente tem recebido essas demandas, e a nossa opinião, lógico, os médicos têm que tomar determinados cuidados, algumas coisas efetivamente para demonstrar algumas características de empresa. Você tem que tomar cuidado com isso, mas para mim é uma discussão que a Receita Federal está forçando a barra e que o contribuinte deve bater e deve brigar, porque não vale a pena pagar isso agora, não. Então, 16% de imposto, né? Exatamente. Também, né? Na verdade, se ele pagar isso na pessoa física, ele pode chegar a uma alíquota de 27%. Então, é bastante. Piorou, tá vendo? Eu achei que estava ruim 16, pode ser pior, não, tá vendo? Então, é uma discussão da Receita, porque assim como você abriu quando você começou o seu negócio, era você. Então, era você prestando serviço para um monte de gente. Então, qual que era a diferença de você prestar o serviço na pessoa física ou na pessoa jurídica? E o médico, e a médico a mesma coisa. É ele prestando, e ele pode ou não ter o interesse depois de ter um sócio. Principalmente no ano passado, em que ficou mais claro ainda a figura de uma empresa de uma pessoa só.
que tinha a Eireli e agora passou a limitada Sim. unipessoal e tudo mais. Ou seja, ficou mais claro ainda que, de novo, é o próprio poder, a própria legislação te induzindo a determinado comportamento. Ou seja, é a lei que está te Sim. induzindo aquele comportamento. Então, você não pode, então a Receita Federal não pode vir com essas interpretações dela. É um dos Tá. motivos que gera tanta litigiosidade. Tá. Aí essa gente, eu só chamei ela aqui porque a gente fugiu um pouquinho do momento que a gente está vivendo, mas como é médico, estamos aí na linha de frente, então a gente tinha que, Sim. de alguma forma, agradecer. Uma outra pergunta que as pessoas fizeram assim, e aí eu vou de novo arredondar de várias. Vamos supor, então eu tenho o meu escritório lá no meu prédio, né? E aí lá a gente tem o pessoal de condomínio, né? A empresa de condomínio que organiza o prédio todo. Somos todos pessoa jurídica. Se essa pessoa, a gente começa a ver que eles não estão pagando os nossos fornecedores, ele não está pagando o cara do elevador, só que a gente, enquanto inquilino, a gente continua pagando o nosso condomínio e tudo mais. Para a gente, isso cai algum problema agora? Porque a gente está vendo que tem muita gente usando isso também, até como uma forma de, tô sem grana e vou, né? Mas, poxa, o prédio inteiro está pagando. Mas pode ser que não esteja pagando porque está tendo inadimplência. Como é que isso fica, você é dono de empresa num lugar em que existem outros condôminos, por exemplo? Vamos lá. Isso já é um pouco mais da área de empresarial. Vou tentar esclarecer o máximo que eu conseguir aqui. Uma coisa se você está pagando para a sua conservadora e ela está deixando de pagar, ela está apropriando do seu dinheiro indevidamente. Então, nesse caso, porque uma coisa se a conservadora não estivesse pagando porque você não está pagando, é uma questão. Mas se você está pagando e ela não está repassando aquilo, não faz sentido. Então, uma coisa é a conservadora falar, olha, eu estou com 50% de inadimplência do seu prédio, então só estou conseguindo pagar 50% dos custos. Ok. Agora, se os valores que estão entrando ali é o suficiente para fazer aquilo ali, eu vejo isso mais como uma apropriação indébita deles, e aí cabe você discutir, chamar ele à mesa e falar, olha, assim não dá. E nesse caso específico, eu estou falando nesse caso específico, porque é um caso de apropriação, porque você consegue comprovar que você está pagando o cara para ele repassar e ele não está repassando, você consegue quebrar o contrato por descumprimento de uma forma muito fácil. Uma coisa muito diferente, e eu tenho recebido algumas relações a isso, é a relação de aluguel, por exemplo. Uma coisa é você não conseguir pagar o seu aluguel diretamente porque você não está recebendo. Então, você tem um princípio na área de direito empresarial e de contratos que você tem que ter um equilíbrio do contrato. Ele não pode se tornar excessivamente oneroso para nenhuma das partes. Então, você pode chamar essa pessoa para você conversar. Falar, olha, eu estou recebendo só 30% que eu recebo. Eu vou te pagar aqui 30% do aluguel. Quando as coisas voltarem, a gente vê o que eu vou fazer com os outros 70%. Isso. E aí, nesses casos, eu sempre sugiro aos clientes, eu não fico na linha de frente disso, é o pessoal do escritório quem toca, mas a nossa sugestão enquanto escritório, pessoal, olha, senta e conversa. Não vá judicializar isso, porque quando você judicializa uma questão, você está jogando no colo de um terceiro a decisão sobre aquilo ali. E você acaba perdendo o controle daquilo ali. Porque você pode conseguir a decisão que você quer, você não pode conseguir se a decisão do outro cara, ou pode ser péssimo para os dois. Fora todo o custo inerente a isso. Então, uma coisa que a gente quer, que é um racional do nosso escritório, litígio é a última chance. É o último degrau que a gente chega. Por quê? Porque a gente não quer os outros tomando decisões e impactando e os efeitos disso para uma coisa que a gente pode decidir. Então, a gente só deixa para um terceiro decidir quando a gente não consegue chegar no meio do caminho, quando já não tem mais nada de opção. Deixa eu te falar uma outra coisa, assim, a gente já recebeu várias perguntas, e aqui tem algumas perguntas, o Murilo também, você já esclareceu uma, mas a gente pede ele para depois. Tá aí, viu, gente, o Instagram do Yuri, então procurem ele, o escritório dele. Gente, fica à vontade de vocês, depois vocês me mandarem mensagem, o que eu puder responder, de dúvida, eu estou aberto, pode mandar. Mas assim, a gente tem 5 minutos, e assim, eu acho que o que mais dos comentários aqui foi quando você falou de formatos que a gente tem neste momento de diminuir custos para a gente conseguir
né, respirar um pouco nesse momento. Então, você falou do PIS, você falou aqui das dívidas, que uma galera que falou que foi super legal a dica. Mas uma dica que você tem, assim, para falar aqui para os empresários nesse momento de, cara, também você pode olhar para isso aqui para redução de custo agora. Você teria alguma, assim, de Olha, pronto? eu acho, 5 minutos. eu acho que é É porque senão o importante. Instagram desliga. Sim, o que eu acho importante não só nesse momento, mas ele tomar isso como sendo um processo de dentro da empresa, sempre eu estou no melhor formato para o meu negócio. Eu não estou deixando passar nada, porque é difícil eu te dar, falar assim, faz isso ou fala aquilo, porque isso depende muito do porte e da forma de tributação. Porque como a gente já começou essa tributação no ano, você não consegue alterar a sua tributação agora. Então, se você está no lucro presumido, você não pode ir para o simples agora, e vice-versa. Mas, no final do ano, você pode fazer essas alterações. Então, o que a gente já pode tomar? E aí, especificamente nesse momento, o que eu chamaria era o seu consultor, o seu contador, chamaria eles para sentar, olha, o que está passando aqui que a gente não está vendo? Eu estou pagando contribuição previdenciária em cima de verbas que eu pago para o meu empregado que eu não tenho que pagar, por exemplo. Vários desses tributos, por exemplo, PIS/COFINS foi adiado, 2 competências, contribuição previdenciária foi adiada, ICMS e ISS do Simples Nacional foi adiado. Cara, vocês já refizeram as obrigações para eu não ter que pagar isso agora? Isso já está lá na frente. Tem crédito que eu não estou vendo aqui, por exemplo, as vendas que são canceladas. Quando essas vendas são canceladas, vocês estão estornando todo o débito que eu tive da saída? Porque eu posso tomar crédito de volta. Como é que está? Se eu sou uma indústria, por exemplo, olha, os meus fornecedores, hoje em dia existe muito regime especial, principalmente para quem está dentro de estados como Minas Gerais. O meu fornecedor que me fornece a embalagem, por exemplo, que está aqui dentro de Minas, ele não consegue aderir ao meu regime especial? Será que não tem um regime especial para mim? O Estado de Minas soltou um padrão de regime especial para vários setores. Então, setor alimentício hoje tem regime especial, indústria de farmácia tem regime especial, cosmético tem regime especial, automotivo tem regime especial, carne tem regime especial, frigorífico tem regime especial, leite tem regime especial. Então, você tem uma gama de regime especial para um mundo de atividades. Então, será que eu não estou deixando passar algum regime especial que é muito bom para o meu caso, não só para agora, mas principalmente para quando sair essa bagunça toda e voltar? Então, o que eu aconselho é isso. Chame os seus contadores, os seus consultores e realmente veja. Fala assim, gente, em que pé que está essa questão? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, dá um Google. Me chama, assim, estou à vontade, pode me ligar, fica à vontade. Estou com essa dúvida, o que eu faço? Tudo aquilo que eu possa responder de bate-pronto, que eu já tenho a resposta, está disponível. Me manda aqui no Instagram, no WhatsApp. A gente está super aberto nesse momento. Eu acho que nesse momento, mais do que tentar ganhar dinheiro, a gente tem que tentar ajudar todo mundo que a gente puder. As empresas estão precisando muito e, de novo, eu tenho sentido as empresas pequenas e médias, elas nunca tiveram muita assessoria, até por isso também isso virou um foco nosso, que as assessorias sempre foram o mesmo cara que é o trabalhista, é o cara que faz o civil, é o cara que faz o tributário, então a gente entende um pouco. E aí eu acho que nesse momento ajudar, a gente está aberto para isso. Então eu chamaria atenção para essa questão de quais foram os prorrogados, quais não foram. FGTS, por exemplo, aquele FGTS de todo mês que você paga. Isso foi prorrogado, você vai poder pagar isso só a partir de julho, de 6 vezes. Então, assim, saiu muita coisa. Isso, eu disponibilizei no site do escritório uma tabelinha que eu fiz com quais são os impostos que já estão adiados. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo, envio. Eu envio para vocês postarem e tudo mais. Fechado. Então, assim, eu acho muito importante, e é isso. Se vocês quiserem, pode mandar. Eu tenho uma lista de transmissão que eu tenho enviado atualizações e tudo mais. Então, se o pessoal quiser disponibilizar e-mail e telefone, WhatsApp, eu coloco o pessoal todo nessa lista de transmissão. Tá. Então, assim, tentar buscar informação. E é isso, gente, que eu dou de conselho. Olha, é só porque o Instagram me obriga a ter uma hora. Tem várias perguntas. Se pudesse, a gente ficava aqui
Gente, ele como meu irmão, eu já estou sabendo de coisas que eu ainda não estava sabendo, então eu também já vou olhar algumas coisas. Mais uma vez, muito obrigada. Pode ter certeza, nós vamos marcar outra, porque já tem gente aqui pedindo. Tem 30 Vamos lá. segundos restantes. Então, gente, quem tiver dúvida, por favor, procura o Yuri aí, arroba Yuri Ventura, Yuri underline Ventura underline Salgado. A gente vai disponibilizar amanhã os negócios do escritório dele. E lembrem disso, use o tributário hoje para ver aonde vocês podem diminuir custos. Amanhã a nossa live está no YouTube também, vamos jogar tudo. Yuri, mais uma vez, muito obrigada e um grande beijo. Beijos e, de novo, estou à disposição.